Olá, jovens, aqui é o professor Marquinho de Biologia e hoje nós veremos como cai a zoologia no Enem. A zoologia é dividida em duas partes, zoologia de invertebrados e zoologia dos vertebrados. Hoje especialmente falaremos de uma questão que caiu em 2020 e o foco dela é a zoologia dos invertebrados. Para a gente começar, eu gostaria de resgatar com vocês o reino animal e algumas características que são importantes. O que a galera mais tem dificuldade é em associar o filo ao tipo de animal que nós estamos falando, ou seja, aos exemplos. Então, para começar, nós vamos lembrar que a taxonomia, que é o estudo da classificação dos seres vivos, é dividida em 7 grupos, 7 taxons. Então nós temos o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. E o nosso foco aqui vai ser em cima de filo, começando com o filo dos poríferos, que é representado pelas esponjas do mar, exclusivamente marinhas. Depois temos o filo dos quinidários, que são os animais que possuem tentáculos urticantes, como vocês estão vendo aqui, as águas-vivas, também as anêmonas e as hidras. Próximo filo de invertebrados são os plateumintos, vermes achatados. Aqui nós temos uma planária, mas os esquistossomos também são um exemplo muito clássico nesse grupo. No filo dos nematóides, nós temos o verme cilíndrico. Aqui nós temos uma lombriga, que é o Ascaris, né? O famoso Ascaris lumbricoides. Na sequência nós temos os anelídeos, representado pelas minhocas, poderia ser poliquetos marinhos também. Mas nós temos como exemplo clássico as minhocas. No filo dos moluscos, o caramujo, caracol, nós temos também lesma, o polvo, a lula, todos esses são moluscos. No filo dos artrópodes, que é o foco dessa questão de hoje, nós temos aí um aracnídeo, né? Uma aranha, mas poderia ser uma formiga, poderia ser uma mosca, poderia ser um piolho de cobra, poderia ser um camarão, né? Um crustáceo, mas a gente já vai entrar nesse ponto. O filo dos equinodermos, que é o último filo de animais invertebrados, representado pelas estrelas do mar, poderia ser o ouriço também. E para finalizar, o filo dos cordados. Nesse filo aqui, nós temos aqueles animais que são mais conhecidos, como por exemplo, os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Esse foi um resgate da classificação do reino animal do ponto de vista dos filos. Um dos filos é resgatado nessa questão 98 do Enem 2020, que é o filo dos artrópodes. Vocês estão vendo aqui as 5 classes dentro do filo dos artrópodes, a classe dos aracnídeos, dos insetos, dos crustáceos, dos diplópodes e dos quilópodes. Então temos aranha, mosca, camarão, piolho de cobra e lacraia. Vamos para a questão para a gente analisar ela com bastante tranquilidade e retirar dela o máximo de informação possível para vocês estudarem. Aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros são representantes da classe de aracnídeos. Esses animais são terrestres, em sua grande maioria, e ocupam os mais variados habitats, tais como montanhas altas, pântanos, desertos e solos arenosos. Podem ter sido os primeiros representantes do filo artrópoda a habitar a terra seca. A característica que justifica o sucesso adaptativo desse grupo na ocupação do ambiente terrestre é a presença de... Então vamos lá. Nós temos uma questão de evolução dentro do grupo dos aracnídeos. Percebam que aqui nós temos outros exemplos de aracnídeos, né? Como o escorpião, o carrapato e os ácaros. Mas as aranhas são os principais. Para a gente desenvolver essa ideia, nós temos que encontrar então uma alternativa
que mostra o sucesso adaptativo no ambiente terrestre. Vamos relembrar algumas teorias, né? Por exemplo, no grupo dos aracnídeos, o corpo deles é dividido em cefalotórax e abdômen. O que significa isso? A cabeça é colada no tórax, então forma uma estrutura só, chamada cefalotórax, depois vem o abdômen. Inclusive é no cefalotórax que ficam as patas. E por falar em patas, esse tipo de animal possui 8 patas. Possui quelíceras e pedipalpos, que é citado aqui, ó. A letra A tenta justificar esse sucesso adaptativo ao ambiente terrestre a partir das quelíceras e dos pedipalpos. Diz aqui que coordenam o movimento corporal. E não é bem assim. As quelíceras e os pedipalpos servem para manipular o alimento. Quelíceras, por exemplo, daquelas que são peçonhentas, podem inocular o veneno. E o pedipalpo é como se fossem apêndices que ajudam a manipular o alimento, já que nós estamos falando de um animal que não possui mandíbula. Então, essa alternativa A está errada. A alternativa B fala de excreção de ácido úrico, que confere estabilidade ao pH corporal. Veja bem, ácido úrico é sim um produto da excreção desse animal. Como que é a excreção? Vamos lembrar? Eles excretam guanina e ácido úrico por glândulas na base das suas patinhas, né? Nós chamamos de glândulas coxais, ou por túbulos de Malpighi, algumas espécies por túbulos de Malpighi, que é um arranjo de túbulos em volta do intestino que liberam ali as excretas. Bem, isso não confere adaptabilidade, porque liberar ácido úrico significa que esse animal está eliminando uma excreta que perde pouca água para sair do corpo. Então, ele libera ácido úrico para manter a água no seu corpo. Se fosse, por exemplo, amônia ou ureia, ele perderia muita água. Então, é por esse motivo que ele libera o ácido úrico, não para a estabilidade do pH corporal. Então, essa daqui também está errada. Letra C. Nós temos então o sucesso adaptativo à ocupação do ambiente terrestre a partir do exoesqueleto constituído de quitina que auxilia no controle hídrico corporal. Vamos relembrar o que é esse tal exoesqueleto. Exoesqueleto é a armadura, é a parte externa do corpo dos artrópodes em geral. É como se fosse literalmente uma armadura, nós chamamos de esqueleto externo, ele é formado por quitina, que é um tipo de carboidrato. Esse carboidrato impermeabiliza o corpo do animal, fazendo com que esse animal realmente não perca muita água. Então, essa daqui é uma alternativa correta. Ela é a alternativa correta da nossa questão. Porém, eu gostaria de destacar uma observação aqui. Vocês estão vendo nesse gráfico que os artrópodes possuem um crescimento em escada, enquanto os animais têm um crescimento contínuo. Por que o crescimento em escada? Já que os artrópodes possuem um exoesqueleto, então primeiramente eles precisam crescer dentro daquela armadura. Eles ficam crescendo dentro da armadura, enquanto eles estão dentro daquela armadura fechada, sem possibilidade de aumentar o tamanho. A gente não percebe o crescimento, as células estão aumentando só lá dentro, ficando espremidas. Em determinado momento, eles rompem a armadura, geralmente pelo abdômen, deixam o exoesqueleto antigo e começam a crescer de novo. Nesse passo, nesse momento, a gente diz que aconteceu uma muda, uma equidise, uma troca de exoesqueleto antigo por um exoesqueleto novo. E então, eles aumentam o seu tamanho gradativamente até secar novamente o exoesqueleto e eles ficarem mais um período crescendo dentro daquele exoesqueleto, ok? Eles crescem, a gente não percebe externamente, porém quando eles rompem, eles já rompem e saem do exoesqueleto antigo com um tamanho bem maior. É assim que eles crescem, fazendo suas mudas, tá bem? Já que nós chegamos à questão correta, vamos analisar as outras duas para a gente aproveitar todo o conteúdo.
A letra D fala de circulação. Olha só que interessante. Diz que essa adaptação se dá pela circulação sanguínea aberta que impede a desidratação dos tecidos corporais. Vamos lá. Nós temos aqui nesse animal, ou nesses animais, melhor dizendo, o sistema circulatório realmente aberto, ou que nós podemos chamar de lacunar. Significa então que a hemolinfa deles, que seria o sangue, né, o sangue, pseudo-sangue deles, correm dentro de vasos parciais. Quando chega na cavidade abdominal, essa hemolinfa é jogada nessa cavidade e se mistura com todas as estruturas ali. Isso é muito ruim para a desidratação. Isso, aliás, não impede a desidratação. O que impede a desidratação é o exoesqueleto, tá bem? E impedindo a desidratação, automaticamente facilita a sobrevivência no ambiente terrestre. Por isso que a letra D está errada e a gente continua com a alternativa C. Já a letra E fala do sistema nervoso. O sistema nervoso ganglionar que promove a coordenação central dos movimentos corporais. Veja bem, interessante. Essa informação é uma informação correta, mas não responde à nossa alternativa. Por mais que o sistema nervoso seja ganglionar e ventral, ou seja, passa por baixo do animal, não responde à adaptabilidade ao ambiente terrestre. Então, é certa, mas não para responder essa pergunta, ok? E só para a gente finalizar, eu deixei aqui, relembrando, né, que algumas espécies são peçonhentas. Significa que inoculam veneno para matar sua presa, né? Uma coisa bem interessante também é que quando uma aranha, por exemplo, captura o seu alimento, como a aranha não faz a digestão interna, ela lança as enzimas digestórias em cima do alimento, essas enzimas digerem o alimento fora do corpo da aranha e depois ela absorve os nutrientes daquele alimento digerido externamente. A gente chama isso de digestão extracorpórea. Literalmente, ocorre fora do corpo. Então, meus jovens, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtam, compartilhem com um amigo e, se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que o professor responde. Falou? Beijos e abraços. Fui!